Muito obrigada por terem vindo aqui hoje. É uma alegria atrair tanta gente boa num dia como esse para falar de uma técnica que é muito, muito especial. Que é muito especial para mim também, né? Falo dela realmente com um coração cheio de alegria, assim, porque fiquei encantada quando eu conheci, e quanto mais eu conheço, mais eu fiquei encantada também. Espero poder passar um pouquinho disso para vocês hoje, tá? Como que vai funcionar? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Theta Healing. Acredito que todos aqui que vieram é porque tem dúvidas, né? É uma técnica muito nova, a gente não encontra nada parecido hoje relacionado a esse tipo de técnica. Então, vou dar uma apresentação geral de uma maneira mais simples para vocês entenderem, né? Aprofundamento a gente dá no curso, para quem quiser realmente fazer a técnica, aplicar em si. Hoje eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples para vocês, tá? Então, assim, eu escrevi aqui uma definição, né? Aí quando você lê, fala assim, é uma técnica que usa ondas eletromagnéticas, teta e gama, contato com a fonte criadora de tudo que é, mais a forma de palavra, pensamento e visualização para cura e evolução. Legal, fica isso, né? Era essa a minha impressão também quando eu conheci o Theta Healing. O que está acontecendo aqui? O que é isso, né? Aí a gente sempre busca um referencial. Mas isso é igual hipnose? Não. Isso é igual regressão? Não. Mas afinal de contas, né, o que é isso? Então eu vou tentar trazer para vocês exemplos assim mais do nosso dia a dia, para vocês tentarem trazer para a consciência de vocês, porque o nosso consciente, né, ele sempre busca um referencial para tentar se sentir seguro naquilo. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje, ok? Então assim, meu nome é Ana, eu sou terapeuta, eu sou naturoterapeuta de formação e eu trabalho há algum tempo já com isso. Dei uma parada para abrir a minha empresa de cosméticos, a Cash, e tava tudo bem. Daí eu resolvi conhecer o Theta Healing para minha autoevolução, né? Porque eu sempre busquei terapias para me ajudar com alguns probleminhas do meio do caminho que a gente sempre acaba tropeçando. Uma amiga minha veio e falou assim, por que você não faz o curso? Assim, né? Você para de pagar terapeuta e faz em você mesmo, porque afinal de contas você já é terapeuta, enfim. Vem conhecer a técnica. Eu falei, poxa, nunca tinha feito uma terapia do Theta Healing, nunca tinha recebido, fui direto fazer o curso. Aí no curso já fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, nossa, mas esse negócio aí é bom mesmo? Será que funciona? Terminei de fazer o curso e fui fazer um teste. Quero saber como é que isso funciona. Imagina, quando a gente se forma em naturologia, né? A gente aprende 14 técnicas de cura natural diferentes, né? Fitoterapia, acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, todas as pias que vocês imaginam a gente aprende. Eu fui lá e eu tinha um problema muito sério pra mim, lógico, né? Cada um tem os seus problemas, pra mim era muito sério porque eu tinha cólicas horríveis. Meu marido tá aqui pra dizer, coitado, sofria comigo mesmo. Eu ficava muito mal de às vezes desmaiar, de ter que parar no hospital, de tomar aqueles remédios muito fortes e eu nunca tinha conseguido me curar. Falei, vou testar na cólica. Se funcionar nisso é porque o troço é bom. Fiz num dia, assim, no meu próximo ciclo eu não senti mais nada. Vamos ver de novo, no próximo, às vezes foi sorte. Né? Aí no próximo não tive nem TPM. Aí eu falei, nossa, mas o negócio é bom. Ou é um recado, né? De certa hora que eu gostar, volta. Não voltou. Então daí eu comecei a achar que o negócio era bom. Daí comecei a fazer na minha família, nos meus amigos, e daí surgiu a oportunidade aqui na Naturo, que ela sempre faz umas ações comunitárias, a Vivian aqui, né, de novas terapias para as pessoas conhecerem. E ela sempre fazia do Theta Healing, que era um outro terapeuta que fazia. E aí ele falou assim, ela falou, Ana, o terapeuta não vai poder vir, será que você pode vir no lugar dele? Mas eu não estava atendendo, eu estava cuidando da minha empresa, né? Falei, tá, era um sábado, eu posso. E aí eu passei a tarde fazendo terapia. E aí, menina, peguei o gosto do negócio, não parei mais. Aí fui fazendo um curso atrás do outro. E agora, em janeiro, recentemente, eu estava lá em Cancún fazendo todos os seminários com a fundadora. Então, aí eu fiquei realmente encantada. Demorou um pouquinho, mas eu consegui me apaixonar e ficar espantada com como isso é eficaz e como isso é bom. Tem certas coisas
que a gente não precisa entender completamente para que funcione na gente. O Theta Healing é uma delas, tá? Quando você vai receber o Theta Healing, você não precisa acreditar, você não precisa entender, não precisa nada. Você só precisa querer melhorar. Aí o terapeuta faz o resto. Se você quer entender como é a técnica, aí a gente ensina. Acho que todas as pessoas têm o direito de conhecer essa técnica, porque é uma técnica que você cuida de você. É autoevolução o tempo todo, sabe? Você tá no trânsito, puxa, por que isso aconteceu de novo na minha vida? Aí você busca lá e na hora que você tá lá parado no trânsito, você pode fazer a mudança que você precisa, sabe? Você não precisa ligar pro terapeuta, socorro, descobri uma criança, preciso agora de você. Então você consegue, sem precisar ser terapeuta, sem precisar trabalhar na área de terapias. Você pode fazer o que você quiser da sua vida e ter essa ferramenta. Por isso que ela é tão incrível. Eu acho isso maravilhoso, porque ela é para todo mundo mesmo, tá? E ela é simples. Ela não é nova, tá? É que agora a ciência conseguiu comprovar algumas coisas dessa técnica que a gente acaba achando que ela é super evoluída. Mas as pessoas têm usado o Theta Healing há muitos, milhares de anos. É que agora ela foi sistematizada. Eles criaram um sistema que ensina como fazer curas instantâneas, que ensina como eliminar padrões, eliminar bloqueios que estão bloqueando a sua vida, que estão fazendo com que você fique andando aí, girando, e nada muda, e você tenta, e parece que sempre tem alguma coisa te brecando, entendeu? Então quem sistematizou isso foi a Vianna Stibal, né? Ela é a fundadora da técnica, fundou ela em 94, então é uma técnica recente, né? Se vocês forem ver agora que as pessoas realmente estão entrando nessa consciência, estão conseguindo estar abertas a ela, acredito que no começo deve ter sido bem difícil, mas agora como tem as pessoas estão mais conscientes do que é física quântica, de que realmente a gente é energia e que tudo ao nosso redor é energia e que é ondas eletromagnéticas. Então isso facilita você entender o Theta Healing. Ela fez isso, ela sistematizou de um jeito que qualquer pessoa, fazendo lá os passinhos que ela aprendeu a fazer, quando ela se curou, quando ela teve o câncer e se curou, aí ela falou, e se você conhece ela, você vê que ela foi meio empurrada a fazer isso, assim, que ela estava muito bem lá, quietinha, no lugarzinho dela, lá de Montana, vivia no meio da montanha, lá, dos ranchos, e ela foi induzida mesmo a passar esse conhecimento pra gente, porque a gente está vivendo um momento do nosso planeta que nós precisamos de técnicas rápidas, a gente não tem mais tanto tempo, vamos dizer assim. Não sei se vocês já perceberam, mas o tempo está acelerando a gente. Parece que se a gente não faz alguma coisa, parece que cria uma angústia, alguma coisa assim. É essa necessidade que a gente tem de evoluir mesmo. A gente está passando por isso. É a nossa... E não é à toa que a gente está aqui. A gente está aqui nesse momento, nesse planeta, porque a gente veio com essa intenção de evoluir rápido. E essa técnica vem para isso. Quais são as bases do Theta Healing, né? Então, o poder das palavras, isso não é novidade, todo mundo sabe que palavra tem poder, pensamento tem poder, visualização tem poder, isso lá desde o segredo lá, da onda, não sei o que lá. Lembra disso? As ondas, frequências cerebrais, teta e gama, que é o que a gente usa no Theta Healing, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é frequência cerebral. As crenças e bloqueios, que é onde a gente vai procurar o que está acontecendo e que precisa ser modificado na vida de vocês. A conexão com o Criador. E aqui a gente não é crença religiosa, tá? O Theta Healing, ele não é uma religião. Se a pessoa não acredita em Deus, não tem problema. Aqui a gente acredita numa fonte criadora. Criadora de tudo que é. Que pode ser assim, pode ser um manancial de potencialidade pura, que tem alguns que chamam de vacuidade, tem outros que chamam de Deus, de Criador, tem outros que chamam de fonte criadora. A fonte da onde sai, aonde ainda a energia criadora ainda é pura, que está lá pronta para se manifestar em alguma coisa. É essa fonte que a gente acessa, que está lá só esperando um impulso de energia para que ela venha e se manifeste. Que é assim que a criação foi toda feita.
né? A visualização, que é super importante no Theta Healing, que normalmente é feita pelo terapeuta, né? Aquele que faz a cocriação na hora da consulta. E aí, virtudes, né? Esse poder, ele é um poder, né? Que você tem de criar, muito fácil, muito rápido, muito instantâneo. Então, é um cuidado até, né? Das leis universais, que você não tenha esse poder se você não tem as virtudes necessárias para usá-lo, né? Porque ele pode se virar contra você, né? Então, se você tem lá uma facilidade de entrar num acesso, que é o Theta Healing, entrar em Theta, fazer comandos e ser instantaneamente recebido, você tem que ter um controle do que você está pensando, você tem que ter um controle do que você está querendo manifestar, e que seja para o bem, né? Essas virtudes virtudes básicas. Bondade, amorosidade, honestidade, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente fala de Theta Healing, eu quero que vocês imaginem uma coisa bem básica do dia de vocês pra gente fazer uma analogia. Um smartphone. Todo mundo tem, certo? Quem não tem, sabe o que é. Então, o aparelhinho lá do smartphone de vocês, ele pode ser o modelo que é iOS, que é Android, né? Então, ele tem lá o aparelho, que é o que a gente chama de hardware, tem lá a informação principal, o que esse telefone vai fazer, ele vai ligar, não vai ligar, ele vai obedecer esse tipo de comando, como que ele vai funcionar, quanto de memória ele vai ter, ele vai tirar foto, não vai tirar foto, essas coisas assim. Né? Para ele funcionar, ele tem que ter um sistema operacional, que é o que vai fazer o celular ser um smart, né? Ele que vai processar todos os dados, todos os comandos, etc., que está aqui no nosso smartphone. E o que vai tornar ele legal para a gente usar são os aplicativos, o WhatsApp, o Facebook. Aí você coloca lá, baixa lá na lojinha os aplicativos, coloca no seu celular. Aí tem um monte de aplicativos, às vezes tem assim, você ganha o celular do filho, né, do namorado, daí o namorado baixou todos os aplicativos, daí você ganha o celular e você não sabe o que fazer com aquilo, né? Instala um negocinho aqui, ai, não gostei, desinstala, aí instala outro, esse é bom. Aí você usa toda a potencialidade dele, daí você usa lá o WhatsApp, né? Aí usa foto, usa vídeo, usa chamada com vídeo, manda contato, manda localização. Isso daqui, vamos dizer assim, o hardware é o nosso subconsciente, tá? É aquilo que vai estar guardado tudo na nossa memória, tudo aquilo que a gente precisa para estar aqui. O sistema operacional é como se fosse o nosso consciente, é aquele que está processando tudo, entendendo tudo que está passando lá. E os aplicativos é o que a gente faz no Theta Healing. Tá? Então é como se fossem as nossas crenças, nossos bloqueios, tá? Então, quando um aplicativo não serve, a gente vai lá, tira e põe um que gosta mais no lugar. É isso que a gente faz no Theta Healing. A gente pega uma crença que você não quer mais, a gente encontra ela no seu subconsciente, tira e coloca uma que seja melhor pra você. Então, eu vou explicar mais ou menos como que faz isso. Mas o que é importante vocês saberem? A pessoa que desenvolve esses aplicativos que vocês usam super bem lá, o WhatsApp, tal, não sei o quê, é uma pessoa que tem uma técnica para desenvolver aquilo, que se você quiser aprender a técnica, você pode fazer os aplicativos. Mas você usa sem precisar entender, não é? Então, o Theta Healing é isso. A gente usa a técnica em vocês sem vocês precisarem entender, com uma coisa muito importante. Nenhuma dessas mudanças, nenhuma dessas alterações é feita sem a permissão do paciente, tá? Então, isso é uma das regras de ouro quando você trabalha com cura instantânea, com autoevolução, com o Theta Healing. A pessoa tem sempre que saber o que você está trocando, né? Então, sempre tem que ter a sua permissão. Nunca e jamais é feito qualquer tipo de trabalho no Theta Healing sem a permissão da pessoa. A única coisa que você pode fazer é mandar amor incondicional. Isso você pode fazer sem precisar da permissão. Mas isso pode, porque é bom, né? Diz que todo mundo quer receber amor incondicional um pouquinho, né? Mas o resto não dá. Então, assim, tem algumas questões, assim, se a pessoa está em coma, como que você faz, ou quando é bebezinho que não consegue dar permissão. Tem algumas questões que a gente trabalha em curso, assim, lógico, pode ser feita. Mas se a pessoa é consciente, tem consciência de quem é, crianças a partir dos, hoje em dia, sei lá, né, 3, 4 anos já sabe quem é muito bem, o que gosta, o que não gosta, não sei. Aí eles precisam dar permissão. Tá? Isso é importante. Outra coisa do Theta Healing é que a gente
assim como qualquer terapia natural. Mas é importante sempre falar, né? A gente nunca vai falar que não deve procurar médicos, que deve substituir por terapias alopáticas, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Quando você precisa de um médico, você deve ir no médico. Tanto que quando você vem e faz uma sessão de cura de algum problema que, né, a gente sempre fala, vai fazer um exame, vai ver como é que tá, né? Sempre faz essa verificação, vai no médico. A gente tem muitos médicos que já são Theta Healers. Então, existe essa cumplicidade já dos dois. Não precisa ser ou um ou outro. Hoje a medicina ela está chegando nesse ponto em que ela está sabendo já abraçar as terapias complementares. Isso é bem bacana, tá bom? Como que vocês podem usar o Theta Healing, tá? Se vocês têm a técnica, se vocês vão receber o Theta Healing, vocês podem. Tô parada na vida, não aguento mais ter o mesmo chefe, eu saio de um emprego, entro em outro emprego e parece que eu sempre tenho o mesmo tipo de chefe, ou eu sempre tenho o mesmo tipo de colega problemático, ou eu sempre tenho o mesmo tipo de namorado, marido, sogra, ou eu não consigo evoluir porque eu ganho dinheiro e perco tudo. Sabe esses padrões que a gente começa a repetir na vida da gente? Isso a gente consegue facilmente eliminar no Theta Healing. Porque a gente vai descobrir a crença, aonde está essa crença que está fazendo com que você repita esses padrões, que está criando essa frequência, tá? E a gente vai trocar ela. Você também pode fazer manifestação. Eu tô louca para conseguir uma coisa. Recebi uma mensagem hoje de uma paciente minha. A gente fez uma manifestação que ela queria se mudar para uma casa, que ela tinha uma gatinha e tal. E a gatinha estava sofrendo. Falei, vamos manifestar uma casa? Vamos. Aonde você quer? Assim, assim, assado? Quero a casa assim, assim, assado, tal. Aí me mandou agora. Ana, queria compartilhar com você. Só não vou me mudar esse final de semana, que eu vou fazer o curso, mas a casa tá pronta, tá tudo pronto. Não sei o que. Fiquei tão feliz. Então, é assim, você pode manifestar o que você quer, né? Então, como que a gente manifesta? A gente limpa o bloqueio, porque... por que eu não manifestei até hoje, né? Tem um bloqueio aí, que está impedindo que você faça às vezes, aconteça aquilo. Com o Theta Healing a gente pode limpar o caminho para que aquilo aconteça, tá? E a gente ensina a fazer também. E quando você tem a técnica, daí você pode usar na sua vida para fazer tudo se encaminhar. Você pode mudar seus padrões, pode ajudar a sua família, você pode arrumar sua casa, você pode fazer download na casa. Download, eu já vou explicar, tá? É tipo download, mesmo isso, tá? A gente baixa e download de sentimento. E a gente pode fazer nos pets, nos cachorrinhos, nos gatinhos, nas plantas. Tudo que for energia, a gente consegue trabalhar com Theta Healing. Então, como tudo é energia, tudo a gente consegue trabalhar. No curso que eu fiz agora, ela ensinava as cadeiras a serem confortáveis. E ela só falou isso no final do curso. E eu realmente fiquei encantada, porque a gente ficava muito tempo sentada. E aí, um dia antes dela falar isso, eu comentei com uma colega. Eu falei, você percebeu que a gente não sente cansaço nessas cadeiras? Que será que essas cadeiras têm? Será que elas são anatômicas, são alguma coisa assim, né? Eu falei, vai ver que é, né? Enfim, passou. E daí no final do curso ela falou, então, você pode baixar um download, que a gente chama download mesmo, tá? Não vou traduzir porque é download. Na cadeira para ela ser confortável. E aí ela contou várias histórias bacanas sobre isso, assim, inclusive que ela fez um download no sofá dela, só que o sofá ficou tão bom que ninguém mais ia embora. Ela desinstalou. Uma pessoa sentava, não ia mais embora. Mas eu tô me sentindo tão em casa, tão aconchegante. E ninguém ia embora, então tem que tomar cuidado. Mas enfim, você aprende essas coisas. Parece coisa de maluco, mas é verdade. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês agora como é que funciona essa coisa de maluco, tá? Primeiro a gente vai começar com o poder das palavras e dos pensamentos. Todo mundo já ouviu falar no poder do pensamento, da afirmação positiva. Se você ficar repetindo uma coisa a vida inteira, aquilo vai acontecer na sua vida. Sim, só que não. Então é assim. O que acontece? Você deseja morar na praia e o seu sonho é ter uma casa na praia. Aí você deseja lá casa, recorta a revistinha lá,
todos os detalhes, fica olhando para revestir, fica olhando para o cartaz todo dia, daí faz lá a repetição do mantra, essa casa é minha, eu já moro aqui, visualize, faz todo o trabalho, que é super importante, que você está criando uma vibração, todo pensamento tem energia, toda visualização tem muita energia, toda palavra tem muita energia, então quando você repete, você tá. Só que aí você tem um bloqueio que fala assim: se eu for morar sozinha, minha mãe vai sofrer. Aí você não consegue realizar aquela casa, mesmo que você fique lá pensando todo dia na casa. Então é para isso que às vezes a gente tem que limpar essa crença, tá? Tem que entender. Mas por que? O que vai acontecer se eu manifestar essa casa? Ai, a minha mãe não vai ter que morar sozinha. E o que vai acontecer se a mãe ficar? Ai, ela vai ficar triste, ela vai sofrer. E aí você vai entendendo, e a gente vai fazendo esse aprofundamento, que a gente chama de digging, né? Que é a escavação, até achar aonde que está a crença raiz daí, né? Então, vai ver que assim, alguma coisa que sua mãe falava quando você era criança, que ai, quando eu morrer, quando eu ficar velha, você que vai ter que cuidar de mim, você vai ter que morar comigo, às vezes acontece, né? E aí a pessoa cresce com aquilo e ela realmente não deixa manifestar uma coisa porque ela tem uma culpa ou ela tem algum sentimento que fica bloqueando muito mais forte do que o que ela quer, né? Então o Theta Healing, ele ajuda a gente a trocar por uma crença melhor, né? Então, saber que a sua mãe vai ficar bem se você for morar numa casa, que ela vai aceitar isso de uma maneira bem positiva, que ela vai ficar muito bem, muito feliz com você, que ela vai poder te visitar sempre que ela quiser, que você vai ter, assim, dinheiro, vai ter como pagar passagens para ela ir sempre que ela quiser, e aí as coisas fluem, entende? Mas o poder das palavras é muito importante no Theta Healing. É com elas que a gente faz os comandos, tá? Então os comandos são uma das partes mais importantes no Theta Healing. Quem faz os comandos é o terapeuta, né? Ou o Theta Healer, aquele que aprende a técnica, né? Então uma das partes da técnica é aprender o comando. Então a gente consegue em Theta dar o comando e o comando faz com que a coisa se realize automaticamente, que é o clique no aplicativo, entendeu? É digitar o login e a senha para você acessar lá o negócio. Tá bom? Eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro do Deepak Chopra que chamava As 7 Leis Espirituais do Sucesso, acho que era isso. Ele falava que você tinha que acessar um manancial de potencial que estava lá pronto para que manifestasse aquilo na sua vida. Mas que você só conseguiria fazer isso se você entrasse num estado de meditação, né? Aonde você estava consciente dos seus pensamentos e conseguisse encontrar uma brechinha nesse pensamento, né? Que ele até falava assim, imagine como se fosse o céu cheio de nuvens e você conseguisse ver um espacinho entre essas nuvens, sem pensamento, e na hora que você consegue se conectar, você faz o seu pedido. E eu tentava mesmo achar um buraquinho no meu pensamento e fazia muita meditação, e às vezes até conseguia, né? Mas é um estado que você consegue acessar facilmente com o Theta Healing. Então, assim, ele já sabia dessa técnica, então é isso que eu estou te falando, não é uma coisa nova, não é uma grande novidade. É apenas uma técnica de fazer uma coisa que era muito difícil fazer antes, tá? Que os yogis às vezes passavam a vida inteira lá meditando e fazendo várias posições para tentar chegar nessa técnica, e eles, né, hoje estão super avançados, mas que hoje é fácil pra gente. Eu lembrei dessa história que eu achei bacana. O que as palavras e os sentimentos, eles têm uma vibração, tem uma frequência de onda que no nosso mundo, que no nosso universo, são ondas eletromagnéticas, assim como toda comunicação é feita no mundo, tá? De celular, de rádio, de pensamento, né? Então, como que eles descobriram que a gente podia mudar coisas com a força do pensamento, com as nossas forças, com as nossas emoções? Eles fizeram lá um testezinho, pegaram as células brancas, os leucócitos lá de uma pessoinha, aí colocaram a 30 quilômetros dessa pessoa os leucócitos dela. 30 quilômetros, tá, gente? Aí pegaram e ligaram eletrodos aqui para ver se existia alguma movimentação dessas células eletromagnéticas, né? Porque daí eles sabiam como que é a frequência de
de cada sentimento através do cérebro e tal. Mas simplificando, eles fizeram isso. E aí eles verificaram que se essa pessoa aqui ficava estressada, essas células que estavam fora dele, a 30 quilômetros, passavam pelo mesmo processo. Se ela ficava feliz, também. Se elas ficavam em estado de alerta, né, em perigo, elas também sentiam isso. E aí eles começaram a ver que as plantas são assim também, que os animais são assim também. E começaram a perceber que, puxa, se um celular consegue receber informação de micro-ondas, né, eletromagnéticas, aonde você vai, você acha que uma pessoa não consegue fazer isso? Então é assim que o Theta Healing funciona, tá? Usando essa frequência eletromagnética. Frequência eletromagnética criada pelo cérebro quando está em estado teta, tá? E aí a gente entra em frequências cerebrais. Então, o cérebro humano, normalmente ele passa por 5 frequências diferentes. Então é beta, alfa, teta, delta e gama, tá? Cada uma mais lenta do que a outra. Então lá, frequência de onda, né? Então assim, a frequência beta é quando a gente está acordado. Então vocês aqui estão em beta, tá? Então ela é assim, um pouquinho mais rapidinha, tá? Aí, alfa é um pouquinho mais lento, tá? É quando você tá, por exemplo, em estado de meditação. As pessoas que praticam Reiki, normalmente elas atuam em alfa, tá? Aí já fizeram estudos que quando você está em frequência alfa, ela facilita a cura, facilita diminuir a dor, por isso que o Reiki é tão bacana. A teta, ela é mais lenta ainda. Então, sabe quando você vai pegar no sono, que tá entre vai e não vai, tá assim, aquilo é teta. Você fica bem com aquela sensação de que foi para outro espaço, mas qualquer coisa você volta, assim, não foi completamente. Ou é aquilo quando você está acordando do sono, que ainda não acordou, mas ainda está sonolento. Isso é teta, tá? Que aí é a onda mais lenta. Depois de teta, tem o delta. Que delta daí é sono profundo. É aquele sono logo depois do sono REM, sabe? Que você dorme e aí você vai lá pro outro plano, lá, vai embora, que é entre 1 e 3:30 da manhã, assim, o sono delta. Depois você volta. E aí tem a gama também. Gama é quando você tá aprendendo alguma coisa. Aí é assim, tá? Seu cérebro tá super funcionando, porque ele tá processando informação. Sabe quando dá aquela esquentada no telefone, assim, que ele tá... ele tá processando e processando e processando? É isso. O Theta Healing, ele trabalha com as ondas teta, porque é onde a gente acessa esse manancial de criação, tá? É onde a gente acessa o estoque de energia pura que está pronta para ser manifestada. Então a gente precisa estar em teta para manifestar isso. Quando a gente entra em teta e entra em contato através de um passo a passo, vamos dizer assim, em contato com essa fonte criadora, aí a gente vai para gama, porque daí a gente começa a fazer aprendizados e criações e processamentos. Quer dizer, a gente começa a variar entre teta e gama. Então por isso que o terapeuta ele não fica assim dormindo na sua frente, porque ele está o tempo todo revezando entre teta e gama, tá? Porque a hora que a gente acessa essa parte criadora, aí a gente trabalha em gama para a gente conseguir criar. E aí consegue processar todos os ensinamentos e fazer criação e criar coisas novas na vida da gente, tá? Então é assim que funciona, mais ou menos, lógico, bem por cima, né? Essa parte de frequências cerebrais. E assim, durante o nosso dia a gente passa por todas, né? Não é só os terapeutas que passam por onda teta, a gente também passa. Quando a gente trabalha com o Theta Healing, a gente consegue acessar essa onda teta rapidamente, porque a gente faz um caminho, que é o sistema que ela criou, tá? Então a outra coisa que a gente precisa trabalhar no Theta Healing é crenças e bloqueios, né? Então daí eu vou fazer aquele desenho básico que todo mundo já deve ter visto, né?
que parece aqui o iceberg. 12% é a nossa consciência, aquilo que você é lúcido, que você sabe sobre você, que você acha que você sabe, que você conhece sobre você. E 88% é que você não conhece, que é as nossas crenças e bloqueios e tudo que está, crenças genéticas, crenças históricas, coisas de antepassado que você traz, que você nem sabe, coisas da humanidade que às vezes você está propenso a ter também, da sua cidade, do seu bairro, da televisão que você assiste, enfim, e que está aqui, né? Então, quando a gente trabalha com crenças e bloqueios, a gente trabalha nessa área, a gente trabalha com o subconsciente. Como? Quando a gente está em teta, a gente consegue acessar o subconsciente. E é aí que está o grande segredo da coisa, tá? A gente consegue entrar em teta, acessar o subconsciente, encontrar onde está a crença e com o estado gama a gente consegue processar novos ensinamentos para aquele subconsciente, para que ele volte a entender. Isso foi descoberto quando a Baiana, né, que criou, começou a ensinar a técnica e médicos apareceram para fazer exames com ela, para saber como que ela fazia aquilo, em que estado de frequência que ela aparecia, e daí descobriram que era no teta e que ela conseguia, e daí começaram a fazer estudos e que viram que é possível. Alterar o subconsciente em estado teta não é criação do Theta Healing. Pessoas que fazem hipnose já trabalham com isso, tá? Eles induzem o paciente a entrar em teta e colocam uma nova informação lá. Às vezes tiram, às vezes colocam, enfim. E é a mesma coisa, tá? Só que quem vai entrar em teta normalmente é o terapeuta, não é o paciente, né? Por quê? Porque quando você está em teta, você fica propenso a criar qualquer coisa, né? Então, se a pessoa não está preparada, ela pode criar coisas que ela não quer. Então, a pessoa que tem a técnica do Theta Healing, ela já tem mais consciência de que ela está ali, né? Até porque ela faz o curso, ela sabe que é explicado para ela, cuidado, né? Com o que você pensa, o que acontece. Então, daí ela já faz essa cocriação. Por quê? Porque se eu tô aqui e eu tô em teta e eu me conectar com vocês, vocês vão entrar em teta também. Porque aqui a gente tá trocando energia o tempo todo. Se você me der a permissão para eu entrar no seu espaço, eu troco sua energia. Por que que a nossa vida para por causa desses bloqueios? Primeiro a gente tem que entender que o subconsciente não é inimigo, tá? Ele faz tudo isso para preservar a gente. Isso é instinto do ser humano, tá? A gente precisa aprender a se defender, a gente precisa aprender com os exemplos de quem? Pai, mãe, família, eles que ensinam lá, desde o primeiro aos 7 anos de idade, como a gente se defende. A gente olha as referências deles pra gente aprender como que a gente vai ser na nossa vida, né? É do ser humano buscar referenciais, é do ser humano pegar esses referenciais dos pais. Como a gente vê na natureza, não é assim? A única coisa que acontece é que às vezes a gente não pega coisa muito boa, só isso, assim, né? Ou como a gente não tem consciência, a gente aceita aquilo sem, às vezes, colocar a nossa consciência naquilo, né? Porque a gente é criança também, e, enfim. Quando a gente traz isso à tona, a gente traz para a consciência, daí a gente pode decidir se a gente quer aquilo na nossa vida ainda ou não. É uma decisão, é o livre-arbítrio. Você pode continuar repetindo aquele padrão se aquele padrão é bom para você, né? É bom você ter um padrão de ter medo de atravessar a rua sem olhar. Isso é positivo, né? Então você não vai querer tirar esse padrão e trocar. Eu me sinto segura atravessando a rua sem olhar e vai embora, né? Mas tem alguns padrões que às vezes atrapalham, né? Então, dando um exemplo, a paciente chega, tem uma crença, puxa, meus relacionamentos são péssimos, eu não consigo encontrar alguém que me respeite, que seja bom pra mim, que não me traia. Aí você começa a fazer escavação de crença, né? Aí você chega aonde? A sua mãe dizia que homem não presta, que homem é tudo igual, que homem... Aí você acreditou naquilo. Aí você acreditou naquilo e acabou replicando esse tipo de verdade na sua vida. Gente, isso acontece. Por quê? Tá? Cada verdade dessa, não pense que ela está enfiada no meio do seu cérebro e está lá fechadinha numa redoma e que não faz nenhuma diferença na sua vida. Isso aqui
Isso aqui é você, tá? Ela está em cada célula, em cada DNA, em cada cromossomo do seu ser. Isso aqui está criando impulso o tempo todo criando ondas eletromagnéticas que criam esse campo ao redor de você, que as pessoas chamam de aura, que é o seu campo, o campo eletromagnético. Ele é feito das suas informações. O que vocês acham que é feito? É de cada crença, de cada coisinha que foi colocada aqui. É isso que é vocês. Então, se vocês vibram uma frequência de rancor, uma frequência de medo, ou uma frequência de todo homem é igual, nenhum homem presta, o que vocês acham que vocês vão atrair para a vida de vocês? Não tem como atrair outra coisa, né? Então, quando você muda um padrão desses, o que acontece? Você muda a sua vibração. E aí que é legal, porque quando você muda, o mundo inteiro muda. Junto com você. O seu mundo muda. As pessoas ao redor mudam. As pessoas com que você se relaciona mudam. Porque você faz parte disso. Entendeu? Você começa a receber novas pessoas, novas informações, novas vibrações. E isso que é super interessante. Você começa a ver que as coisas não precisam ser difíceis. Você não precisa sofrer para evoluir. Acredita? Que todo mundo fala, né? Não, para evoluir tem que sofrer. Isso é uma crença. Conversar com o Teta Healing é uma delícia. Uma delícia. Você fala, isso é crença, tem que limpar. Isso é crença, tem que limpar, né? Amor, isso é crença, vamos limpar? Ai, peraí. Pronto. Ai, tô cansada, não, só me dá a mão aqui. Permite. Pronto. Limpou. Delícia, né? Poxa. Então, é isso que faz, tá? A mulher lá, a gente encontrou a crença lá dela. Aí a gente vai tirar a crença e vai transformar por outra. Eu aceito que existem homens bons, que homens bons aparecem na minha vida. Eu sei como ser respeitada, eu sei como ser amada. Coloca sentimentos. Às vezes você fala assim, eu nasci pra ser rica, né? Aí você vai trabalhar com a pessoa não tem o sentimento dentro dela do que é ser rica. Ela não sabe o que é ser rica. Porque nenhum parente, nenhum momento da vida dela, em nenhuma genética dela, nenhuma crença, nenhum sistema de crença dela, existiu o sentimento de riqueza. Aí a pessoa fica a vida inteira tentando aquilo e não consegue. Por quê? Porque as células dela não sabem o que é ser rica. E aí o que a gente faz? A gente faz um download. Eu sei o que é ser rica, a partir da perspectiva divina. Tá? Então é sempre uma perspectiva maior, não é a minha. Vamos ter uma perspectiva maior, né? Do que é ser saudável, do que é ser respeitada, do que é ter confiança, do que é se sentir segura. Então esses downloads são colocados em você. O que pode acontecer? Eu posso colocar um download, por exemplo, a pessoa veio até mim que ela tinha dificuldade de aprender inglês. Já tinha feito todos os cursos, morado fora, verdade. Não conseguia aprender inglês. Aí chegou e falou, eu não consigo aprender inglês. Crenças. Vamos ver onde é que tá? Cavando. Limpamos a crença e coloquei lá. Eu sei que é fácil, que é possível, que eu mereço, e eu aprendo inglês com facilidade, muito bom, muito bom. Você acha que a pessoa saiu do consultório speaking English? Não, né? Então assim, a historinha do celular, né? A gente instala o download. Aí aquele download pode ficar lá. Tempão lá no celular, você passa por ele, não acessa, ou você pode acessar. E aí você vai ter o seu desenvolvimento que você quer. Quer dizer, a pessoa saiu daqui, ela teve que entrar num curso, ela teve que aprender de novo, né? Agora de uma nova maneira, aberta para aquilo, e aí aprendeu, né? Então precisa também ter um esforço. Ninguém, não, né? Calma, né? Apesar que para curas acontece, tá? Curas acontece. Então, se você limpa os bloqueios, porque toda doença, ela tem uma causa, não é toda, tá? Algumas podem ser causadas por toxinas, outras por falta de minerais, vitaminas, né? Mas algumas delas, sim, têm a base delas em crenças. E às vezes as crenças são positivas. Não pense que você tem só crença negativa porque você fica doente. Ela tá se sustentando em uma base boa.
Se você chega para uma pessoa que está muito doente e fala, o que você conseguiu com essa doença? Às vezes você vai escutar o quê? A minha família está mais perto de mim, o meu filho largou as drogas, eu me sinto mais amada. Não vai escutar assim porque eu me odeio, porque eu não mereço ser feliz. Você não vai escutar isso. E aí você tem que trabalhar o consciente dessa pessoa, o subconsciente, de que ela pode ser amada, de que o filho dela pode estar saudável, de que ela pode se sentir segura, sem precisar ficar doente. E aí você consegue a cura. Mas é aquilo que eu falei, a pessoa tem que querer, porque tem um ganho. Então você precisa explicar para aquela pessoa que ela vai ter aquele ganho sem precisar ficar doente, né? Porque às vezes é assim. Eu tinha uma amiga assim, que ela tinha, assim, vira e mexe ela ficava doentinha, né? E aí a gente descobriu que era uma carentezinha, era uma carênciazinha ali, que vinha por parte de pai e tal, e que ela projetava. E aí eu falava assim, deixa eu te perguntar uma coisa, que eram muitos filhos, né? Quando que você recebia atenção? Ai, quando eu me machucava, quando eu ficava doente. Então o que acontecia? Ela precisava estar naquele estado para receber aquilo que ela sentia falta. Tem pessoas que fazem com comida, tem pessoas que fazem com um vício. Ela se machucava, que é uma forma de se machucar também, esses outros, né? Então o que a gente ensina? A gente ensina que ela já tem aquele sentimento que ela acha que ela faltava, coloca nela e transforma essa crença. Que eu preciso me machucar para receber amor, receber atenção. E aí para de ficar doente, para de se machucar, para de se quebrar, para de ter que ir no hospital, tá? Entenderam como é que funciona e como é importante esse trabalho de crenças? E como pode ser rápido e simples e fácil? Então, o que a gente vai falar agora é de conexão com o Criador. O Criador, gente, é o nosso Wi-Fi. É aquilo que eu falei, tá? Então, para que qualquer coisa aconteça, a gente tem que estar conectado a Ele. O que é o Criador? Então, ele pode ser chamado de vários nomes. Aí depende da religião de vocês, da cultura de vocês. Se não acredita em Deus, eu tenho certeza que acredita em energia, tá? E é a fonte de energia, gente, sabe? Tudo. Se vocês pegarem a mãozinha de vocês e forem indo com o microscópio cada vez mais fundo, e forem até a hora que você vai ver o átomo, que agora não existe mais átomo, né? Você já sabe? Já aprendeu isso? Essa evolução. Agora tem lá os elétrons, e aí no núcleo não é mais núcleo, agora é um monte de quarks, que daí se você vai lá mais no fundo, não sobra nada. É energia pura, que através de foco, através da palavra, através de uma energia que foi colocada ali, ela se transformou em algo material, tá? Então uma coisa que estava lá, né? Uma energia que estava lá, eu não sou nada, eu sou barro. Aí vai um observador, que somos nós, usamos a palavra, o pensamento, para dar um comando do que isso aqui vai ser. A gente visualiza isso sendo, né? E aí isso se transforma. E é assim que tudo foi criado. E é assim, e se vocês forem ver, a gente é isso, que virou isso. Na física quântica, eu não sei se vocês já ouviram falar do tal do salto quântico. Vocês sabem o que é isso? Então assim, ó. Então aqui vamos supor que ainda existe núcleo, né? Queria entrar nos quartos, tal, não sei o que, né? Aqui está o núcleozinho, no nosso átomo, beleza? O núcleo é mínimo, que dizem que seria a bola no meio do campo do Maracanã, todo o resto do Maracanã é espaço, e isso seria o nosso átomo, tá? Para vocês terem uma ideia do que é a gente ser energia, quando a gente fala de energia, tá? Aí, então vamos dizer assim, isso aqui é um átomo de uma semente de morango. Aí aqui tem um elétronzinho na órbita dele, aqui tem outro elétronzinho, aqui tem outro elétronzinho, isso é a órbita do átomo, tá? Aí o que acontece? Você dá uma energia para esse átomo, para esse eletronzinho aqui, ó, que pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser isso que a gente faz no Theta Healing, tá? Lógico, tem que ser poderoso. Aí o que esse eletronzinho faz? Ele pula pra cá. Você pôs a energia dele
e ele deu um salto quântico. Ele passou de uma órbita para outra. Então aqui era uma órbita 1, ele passou para a órbita 2, que é um pouquinho mais elevada. A frequência dela é um pouquinho mais rápida, tá? Então quanto mais perto do núcleo, mais densa é essa vibração, tá? Quando você dá o salto, quando o elétronzinho dá o salto, é que ele ficou mais sutil. E aí ele tá um pouquinho mais rápido. Aí ele ganhou mais energia assim, tá mais rápido ainda, tá? Porque ele tá lento, como a gente tá lento, né? A matéria é lenta, tá? É só a vibração mais lenta. Por isso que a gente consegue ver as coisas. Mas isso não quer dizer que não exista uma cadeira dessa num outro plano, que tenha uma frequência um pouquinho mais rápida. Só que a gente não consegue ver, né? Por quê? Porque o olho humano, ele só consegue enxergar, porque a gente vê cores, e a gente só vê uma parte bem limitada do espectro de cores, porque a gente vê uma parte bem limitada de frequência, tá? Que é quase nada. Infravermelho, a gente não vê, mas existe, né? Por quê? Porque é uma frequência de onda muito curtinha. Então, o que acontece? A gente não vê onda de celular, onda de rádio, mas existe, né? Porque é frequência, tá? Por que é a expansão da consciência? Porque quando você dá saltos quânticos, o que quer dizer? Você está ficando mais sutil, sua mente está ficando mais leve. Quer dizer, você está se libertando de coisas que deixam você muito denso na sua vida. Normalmente, raiva, ressentimento, mágoa, rancor, culpa. Isso aí, sabe aquelas bolas de ferro assim, que vai prendendo você? Você pode tentar tudo que é tipo de técnica de expansão da consciência, evolução, elevação da Kundalini. Se não liberar isso, não vai. Porque isso é muito denso, tá? É uma das primeiras coisas que a gente trabalha. Você está mudando aquela estrutura. Só que a estrutura, a gente, é feito do mesmo material. É isso que eu quero que vocês entendam. É feito de elétron, é feito de quarks, tá? E pode mudar conforme muda a energia. Então, a gente pode criar o que a gente quiser. Lógico, quando essa energia é pura e quando a gente consegue acessar isso em vocês. Por isso que muda. Muda o DNA, muda a formação da célula, muda, tá? E estabiliza. Por quê? Porque você muda a crença, você muda a forma. Uma coisa ela não está muito estabilizada quando a forma não bate com o que está sendo criado. Aí desestabiliza. Como você muda a forma, aquilo cabe direitinho. E daí para. Por isso que é importante mudar. Porque o que pode acontecer? Às vezes você está num processo, você passa lá, final de semana inteiro em jejum, meditando, fazendo limpezas e tal. E aí você dá os saltos quânticos perto de uma pessoa que tem uma energia que faz com que facilite isso em você. E você vê tudo com muita clareza. Não sei se vocês já passaram por isso, ir numa palestra, assim, daqueles monges. E eles ensinam aquelas coisas assim, e você fala... É isso. Aí segunda-feira você chega em casa. O que era mesmo? Ele falou uma coisa bem legal pra contar pro marido. Nossa, eu aprendi um negócio esse final de semana. E aí vai embora. Porque a forma não cabe, entende? Ou senão, às vezes, sabe o que você faz? Você volta e come um McDonald's. Você não sabe por que você precisa daquela churrascaria. Mas é por quê? Porque o seu corpo, ele está precisando densificar, entende? Não está na forma. O que a gente faz é mudar a forma, tá? Aí cabe direitinho. Aí a gente já entra na visualização, né? E por que ela é tão importante? E tem muitas pessoas que é muito fácil visualizar, né? Muito fácil, assim. Eu conheço pessoas assim... Imagine uma praia azul, aí você tá andando e daí vem em sua direção um camelo, e a pessoa vai. Aí ela acorda e fala assim, eu vi o camelo. E ele, além de tudo, ele soltava faíscas coloridas e ele tinha um cheiro. Puxa, eu tenho inveja. Mas, então assim, quando a gente fala em visualização do Theta Healing, tá, gente? É o que vocês conseguem fazer, tá? Porque às vezes tem pessoas que realmente... E pra quem visualiza muito bem, o Theta Healing é muito legal. Mas não é primordial, tá?
E com o tempo a gente vai aprendendo a visualizar melhor, né? Porque quem é muito racional é um pouquinho mais difícil, né? Quem trabalha muito com o lado esquerdo acaba sendo difícil. Mas quem já é mais artista, mais sensível, tal, você começa a entrar nisso, vai que é uma maravilha, assim. Às vezes você faz, assim, a pessoa vai embora e ela vê, fala, você viu isso? Lá no curso, assim, a gente faz, assim, várias visualizações, né? E tem gente, assim, a gente tem uma do anjo da guarda, que a gente conversa com o anjo da guarda. Você pode também conversar com o anjo da guarda, conversar... Porque tem vários planos, a gente consegue acessar todos os planos através do sétimo, né? Ah, deixa eu entrar em outra coisa, planos de existência, tá? Aí você vai lá conversar com o seu anjo da guarda. Aí tem gente que vê quem é, a cor do cabelo, vê ele do seu lado, no livro, não sei o quê. Ou se não, tem pessoas que perguntam onde você tá. Né? Então daí vai da sua facilidade sensorial. Você pode ver, você pode escutar, você pode sentir. Aí vai de cada um. Mas uma das coisas acontece. Tá? A gente só vai ficando um pouquinho mais sensível, né? Não tem pessoas que são videntes, né? Eles têm o dom de ver. Então eles veem tudo. Então quando você entra em Theta, é capaz de você ver tudo. E aí a gente tem que limpar algumas crenças, medos, né? Tem pessoas que têm muito medo de enxergar. Então limpa, tá seguro, pode ver. Quando você acessa o sétimo nível, você está no nível mais alto. Não tem como você não estar protegido. Então você pode fazer tudo a partir daquele nível. Se você vai daqui direto para lá, é um pouquinho perigoso, tá sem proteção, tá? Mas a partir do 7 você pode ir no plano espiritual, você pode ir no plano dos mestres, tá? Uma coisa assim interessante que eu gosto de falar, no Theta Healing, por que existe essa facilidade? Porque todos nós somos mestres. Todos nós somos mestres ascensionados, tá? Todos nós já somos. A gente só não lembra, tá? Por isso a gente consegue criar tudo o que a gente quiser na nossa vida. A gente tem esse poder de criar. É nosso poder. A gente só tem que fazer uso dele. Essa ferramenta ajuda muito, tá? Ajuda você a liberar os bloqueios que estão impedindo que você manifeste como que se diz? Obrigada. Tá? Então, quando a gente vai adquirindo virtudes no Theta Healing, que isso é bacana, toda vez que você entra em Theta, toda vez que você trabalha, você vai se sutilizando, tá? Você vai se limpando, você vai eliminando aquilo que não serve mais para você, você vai trocando por coisas boas e você vai adquirindo novas virtudes. E é para isso que a gente faz, porque quanto mais a gente adquire virtudes, mais a gente ascensiona. Quanto mais a gente limpa a culpa, quanto mais a gente limpa a raiva, rancor, quando a gente deixa aquilo para trás, e deixa mesmo, tá? Quando a gente vai vendo, muda. A nossa vida muda, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vê as pessoas. Porque a gente começa a entender o mundo de uma maneira completamente diferente. Você entende por que você está aqui, você entende o seu propósito de vida. Você consegue entender o seu propósito de vida. Você consegue acessar ele através do Theta Healing. Ah, não sei o que eu estou fazendo. Vamos ver o que é então. Você entra, você consegue entender o que eu vim fazer aqui. E aí a sua vida muda. Isso é maravilhoso.